uma honra participar desse painel realmente com diversas cooperativas, com diversos perfis. Não tem como falar de um festival de agro sem ter realmente a representatividade das cooperativas. Sabemos que aonde existe cooperativa, existe prosperidade. Aonde existe cooperativa, existe melhoria de índice de desenvolvimento humano. Isso é muito importante, não só para os associados, para os membros de uma cooperativa, como para toda a sociedade. E aqui nós temos representantes de 4 grandes cooperativas que atuam em praticamente todo o território nacional. Então, eu gostaria de começar aqui apresentando um pouco o Sandro. O Sandro é da Coopermota. A Coopermota é uma cooperativa que atua na região sudoeste do estado de São Paulo, uma região com diversas oportunidades de crescimento econômico, de melhoria de desenvolvimento humano da sociedade, e uma região onde realmente uma cooperativa faz muito a diferença. Depois, na sequência, nós temos aqui o Fernando Degobi, da Coopercitrus. A Coopercitrus atua praticamente em 4 estados e tem como a sua filosofia trazer tecnologia para o campo, fazer a tecnologia aterrissar dentro das propriedades, dando as mãos realmente para os nossos associados, para os produtores, para executar diversos tipos. Nós sabemos que hoje existe literalmente uma tsunami de novas tecnologias e muitas vezes os agricultores associados ficam com dificuldade de entender a tecnologia que realmente vai entregar resultado para a realidade daquele agricultor. Também estamos aqui presente com Clades, da Alfa, extremamente um modelo pertencente à Central Aurora, com industrialização, com produto final, com marketing, uma agregação de valor intensiva em cima da produção agropecuária. E temos aqui do meu lado o Rossato, da Coplana, realmente uma cooperativa referência em gestão, referência em governança, uma cooperativa focada, voltada também muito forte, sendo a pioneira na cultura do amendoim. Então, nós podemos contar um pouquinho com a expertise do Rossato. Então, o nosso painel aqui é um pouco identificarmos quais são as oportunidades que as cooperativas possuem para auxiliar o desenvolvimento do nosso agro e quais são os desafios também, quais são as dificuldades enfrentadas por esse modelo de cooperativismo. Sabemos que o modelo de cooperativismo brasileiro ele é referência no mundo. A ONU hoje tem um trabalho muito forte de ampliar a participação das cooperativas no mundo, porque todos os estudos indicam que onde existe cooperativa, existe prosperidade. Ela iguala as condições de pequeno e médio, iguala não, ela traz melhores condições para pequenos e médios associados competirem. Cooperativa de produção, realmente, ela desenvolve uma mudança de hábito do agricultor, levando tecnologia, proporcionando a entrega da sua produção e promovendo todo um desenvolvimento da agricultura. Podemos começar aqui com o Rossato, falando um pouquinho das oportunidades da Coplana e dos desafios enfrentados pela Coplana. Joia, Matheus, muito obrigado aí pela acolhida, cumprimentar a todos que aqui nos acompanham, dizer da satisfação e da alegria de estar nesse painel entre amigos, Clades, Fernando, Sandro, né, cooperativas e profissionais que eu admiro e que sempre aprendo com vocês. Então, a oportunidade de estar com vocês, estar com o Matheus aqui nos moderando. Matheus, nós temos aqui uma oportunidade, primeira, de ir até o final desse painel. O Sandro é palmeirense, o Fernando é palmeirense, o Clades não é palmeirense, mas lá em Santa Catarina ele é chapecoense, que é verde. A nossa oportunidade é trazê-lo para esse esquadrão palestrino aqui hoje. Tá? Essa é a primeira oportunidade desse painel. E o futebol traz essa conexão, né? Eu vejo o Arnaldo Jardim, nosso deputado de liderança. Há 10 anos eu estava aqui com o meu pai, ele é santista, né, o Arnaldo, e eu vi o nosso time ser campeão aqui nesse estádio. Então o futebol proporciona essa conexão. Arnaldo, infelizmente foi contra o seu time, mas a vida é assim, um dia a gente ganha, um dia a gente aprende, segundo o livro. E que o agro consiga fazer essa conexão emotiva também, que é um papel dentro dessa oportunidade. Vamos primeiro, Matheus, situar o nosso país em relação à oportunidade, depois nós vamos olhar o desafio. A oportunidade que está dada para o nosso país, Sandro, Clades, Fernando, que é a oportunidade de um mundo que ainda cresce em população, mais pelo vetor de longevidade do que natalidade. As pessoas estão tendo menos filhos, mas nós estamos vivendo mais.
E essa equação tem trazido um maior número de pessoas. Então, a população está crescendo. A hora que a gente vê uma população que hoje está em 8,2, 8,3 bilhões e deve chegar a 2050 com 9,3 a 9,5, nós vamos colocar nesse mesmo planeta mais 1 bilhão de pessoas num curto espaço de tempo. E o que isso representa? Representa mais bocas para a gente alimentar. Então, quando a gente olha o contexto de o que a gente faz como cooperativa agropecuária, é ofertar alimentos, é ofertar fibras e ofertar bioenergia, que no nosso caso aqui, principalmente Copercidos, Copermoto e Coplana, tem na cana-de-açúcar um dos modelos de negócio do nosso cooperado. Então, tem uma oportunidade que é o nosso consumidor, que hoje ele existe, ele vai aumentar. E isso para nós é uma oportunidade. Segunda oportunidade, e que já começa a descolar para um desafio, o desafio desse novo consumidor. Nós temos uma nova geração, que é a geração Alfa, que encerra 2025 como a maior geração da nossa sociedade, do nosso planeta. 2,5 bilhões de pessoas nascidos de 2010 a 2025. Então, além de nós termos uma população maior, ela tem uma população cuja faixa etária mais jovem vai dominar. E é uma faixa etária que se junta à geração anterior e nos cobra alguns pontos do ponto de vista de alimentação, que é, eu quero saber de onde vem, ou seja, eu quero saber a rastreabilidade, eu quero comodidade, eu quero rasgar mais e descascar menos, né? Eu quero ter a facilidade, o mundo está ágil, está rápido, eu quero a sustentabilidade, que somado à rastreabilidade vai me dizer de onde vem esse produto, e eu quero saudabilidade, né? Se eu puder ter os alimentos como vetor para evitar fármacos, é através dos alimentos que eu quero a minha saúde. Então, esse é o cenário posto para nós, como cooperativas, como uma oportunidade, porque a hora que a gente olha, o mundo quer alimentos, oportunidade para nós todos aqui. O mundo quer, com esse novo consumidor, com tendências, quer saber de onde vem, rastreabilidade, comodidade e quer saber da sustentabilidade. As cooperativas têm a chance de fazer essa conexão do consumidor com essas tendências e o produtor rural. Então eu vejo aqui um cenário de oportunidades. Somado a isso, nós sabemos que é um ambiente de cooperativa que traz a confiança com o seu cooperado. E no mundo que nós estamos vivendo, de várias cadeias produtivas alavancadas, com RJs pipocando principalmente no Centro-Oeste, o modelo de cooperativa não nos permite pedir uma recuperação judicial. Isso traz para nós uma segurança para o mercado financeiro de uma previsibilidade e de um risco de não acontecer uma RJ dentro do nosso sistema. Então, a nossa disciplina do bom uso do recurso financeiro passa a ser imperativo. Então, esse é o contexto. O que tem de desafio nisso? E aqui eu trouxe alguns pontos que, primeiro, se nós perguntássemos para um produtor hoje rural, qualquer cadeia, qual é o principal desafio da sua atividade, a resposta, segundo as pesquisas, é segurança jurídica. Esse é o principal ponto. Então, como nós, cooperativas, podemos auxiliar esse nosso cooperado, esse nosso produtor em relação à cooperativa? A segurança jurídica é a oportunidade da representação. Então, nós precisamos estar presentes no GAF, precisamos estar presentes nas organizações que nos representam a nível estadual, federal, precisamos estar com a nossa Câmara dos Deputados sensível à agro, à frente parlamentar, o IPA, que hoje está presidido por uma profissional que vem do cooperativismo, que é a Tânia Zanella. Essa penetração ela é necessária para dar segurança jurídica. Então, esse é o principal desafio hoje, do ponto de vista de o que traz para nós, como cooperativas, um olhar para esse desafio. E, para encerrar, a comunicação que se junta à governança. A gente fala muito bem entre nós, mas existe um desafio do agro, do cooperativismo, de como mostrar para a sociedade o que é uma cooperativa e o que a gente entrega atrás de um produto que vem das nossas organizações. Então tem aqui um desafio, é uma oportunidade, mas tem sido um desafio porque a gente não consegue avançar como deveríamos na velocidade, e que se junta à governança, que é um desafio. A complexidade dos negócios, o momento atual de um contexto de taxa de juros elevada,
Isso traz uma necessidade de você ter esferas, boas práticas dentro da sua organização, dentro da nossa cooperativa, que nos permita trazer previsibilidade, que nos permita ter processos muito bem definidos, uma profissionalização, mas que não perca o cheiro do cooperado, o cheiro do produtor, porque profissionalizar também na atividade rural, ela exige alguns cuidados e a governança ela envelopa tudo isso. Então, fico aqui dentro dos meus 10 minutos, Matheus, e colocando essas oportunidades que nos apresentam para as cooperativas, mais ainda para conectar o cooperado, fazendo essa ponte com o mercado, e vou deixar as tecnologias depois para o Fernando, que milita muito mais do que eu no assunto, e os desafios dentro do contexto global e o que o agro e nós, como cooperativas, Coopermota, Cooperalfa e Coopercitrus, junto à Coplano, o que nós podemos fazer com as demais co-irmãs. Obrigado. Obrigado, Rossato. Realmente, os temas que você trouxe aqui nos inspiram. E, sem dúvida nenhuma, essa crescente demanda por alimentos, fibras e energia, com informação, as cooperativas têm uma vantagem competitiva muito forte, porque ela está muito próximo dos seus associados, ela conhece a atividade dos seus associados e, acima de tudo, ela está dentro das propriedades dos seus associados. E isso normalmente não acontece com outras organizações em função, realmente, do objetivo das nossas cooperativas. E para complementar um pouco as suas ideias aqui, Rossato, eu gostaria de chamar o Fernando Degobi. Eu acho que é importante a gente entrar um pouquinho mais dentro das propriedades rurais para entender realmente o que a cooperativa faz de diferente para que o agricultor consiga superar os seus desafios e muitas vezes atingir algumas oportunidades. Fernando, por favor. Obrigado, agradecer aí o público, vários amigos, amigas aqui presentes. É um prazer estar com vocês aqui, Sandro, Matheus, Rossato, Cláudio. E quando a gente fala de tecnologia, eu acho que o principal desafio é conectar toda a cadeia, né? Você tem aqui, por exemplo, a Corteva, que investe milhões para desenvolver uma tecnologia de semente. Se você não planta bem essa semente, não tem efeito. Então, aí você tem GPS, você tem agricultura de precisão. Hoje você tem equipamentos que contam sementes, equipamentos que controlam linha a linha da seção de semente para não ter sobreposição. Então, criar essa conexão melhora o resultado. Tem muita plataforma digital, tem muita tecnologia digital, só que se ela não tiver conexão com aquilo que está começando lá no campo, ela também não vai entregar resultado. Eu tenho participado de muitos debates e, às vezes, eu estou em alguma discussão e eu já ouvi que o principal problema da agricultura brasileira é conectividade. Eu não concordo que esse é o principal problema. Eu acho que o principal problema da agricultura brasileira ainda é correção de perfil de solo. Se você quer construir uma casa sólida, você tem que começar com alicerce. Não adianta você resolver o problema da conectividade e não ter uma base para a planta produzir. Eu tenho visitado propriedades, por exemplo, em espaçamento de cana de 1,40, com uma excelente produtividade, porque faz um plantio com sistematização, faz o tráfego controlado. Hoje, um piloto automático ele entrega uma precisão de 1,5 cm. Então, você não tem pisoteio, você não tem compactação. E aí é o começo, é a correção de perfil de solo, é o projeto de sistematização, é o projeto de conservação de solo, que às vezes elimina terraço, curva de nível, dando mais espaço para plantar. Eu tenho visto propriedade onde você consegue colocar 15% a mais de plantas na mesma área, reduzir 25% das manobras, economizar hora-máquina, economizar diesel. Então, o processo de tecnologia ele tem que fazer sentido. Não adianta você investir muito numa parte da cadeia e não ter conexão com aquilo que você está começando. E isso serve também na hora que você fala para recurso financeiro. Hoje você vê os bancos, nós temos aqui a Credit Citrus, o Valmir, o Fábio. Hoje o grande problema, às vezes, de um banco dar um crédito é não conhecer a operação, é não saber o que está por trás da operação, é não saber se aquela operação vai entregar resultado. Então, a grande preocupação que a Coopercitrus tem é entender como aquela tecnologia complementa aquilo que você vem fazendo e ela vai entregar
um melhor resultado no futuro. Eu acho que quando a gente vê, às vezes, o índice, né, de insucesso, até de algumas startups, que é grande, é porque muitas vezes o empreendedor, o jovem que está empreendendo, ele está sentindo dores urbanas, né? Porque assim, você está aqui sentindo um problema de locomoção, desenvolver o Waze, você sentir um problema de acomodação, desenvolver um Booking, um Airbnb, muitas inovações que vieram, pedir comida, são dores urbanas. O que eu questiono, às vezes, nesses hubs de inovação, nesses hubs de tecnologia, é quantas pessoas estão indo lá sentir as dores de um plantio de soja, de uma colheita de cana, de uma operação agrícola, para poder, de fato, entender o que vai trazer valor, o que vai agregar para o agronegócio. Então, muitas vezes, a gente é pé no chão, nós somos extremamente voltados para a inovação e tecnologia, mas eu acho que o que torna realmente isso efetivo é você entender todo o processo da cadeia, entender aquilo que pode, de fato, impactar e criar conexão. Eu acho que as indústrias de insumos, as indústrias de biotecnologia, de sementes, elas têm um afastamento da indústria de máquinas. Não deveria ser assim, porque aquela semente vai ter que passar por uma máquina. Eu não sei quantas discussões são feitas para você entender o que seria melhor colocar ali, né? Uma máquina de colher cana, por exemplo, ela tem que andar com um caminhão oficina e um bombeiro do lado, né? Será que não tem que avançar nessa tecnologia? Será que não tem que ser mais discutido isso para ter um processo mais efetivo, com menos consumo de energia? Então, o desafio, Matheus e colegas, eu acho que é sempre a gente estar entendendo de fato a operação. Eu acho que a tecnologia também ela permite reduções hierárquicas, né? A hierarquia naquele conceito que vem dos exércitos, né? Que você tem que ter alguém pensando em estratégia, alguém pensando em tática e alguém pensando em execução, ela está sendo revista. Hoje a tecnologia permite uma pessoa fazer a mesma coisa com automação, robotização. Então, eu vejo que uma coisa também que melhora o uso da tecnologia, o resultado da tecnologia, é fazer uma estratégia já voltada para a execução. É ter essa conexão nos mesmos níveis, reduzir a hierarquia nas propriedades, empoderar quem está na ponta e entender de fato o que está acontecendo e aquilo que vai agregar valor. Obrigado, Fernando. Realmente, os pontos levantados aqui trazem que eficiência na operação, produção, ela é essencial. Produtividade e tecnologia caminham juntos. E muitas vezes nós temos que, e esse é um papel das cooperativas, de desenvolver, estar dentro das propriedades, auxiliando o agricultor no dia a dia, na seleção das tecnologias, na integração dos diversos fornecedores, e esse tema o Fernando trouxe aqui realmente para a nossa reflexão. Complementa muito o que o Rossato trouxe, dessa visão mais de demanda global e o papel das cooperativas. Agora eu queria passar para o Cláudio, para trazer um pouquinho para a gente aquela visão de agregação de valor, de processamento, um produtor, um suinocultor lá do interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, como que esse produto chega na mesa do consumidor? Quais são os desafios que esse agricultor, que a cooperativa enfrenta e o que a cooperativa gera de valor realmente para esse agricultor, para que esse agricultor tenha diferenciais no mercado? Ok. Bom dia a todos, né? É um prazer aqui estar participando com vocês, saudar o Sandro, o Rossato, aí, nosso colega de bom tempo. Obrigado ao Fernando também, participando do debate. Assim, ó, eu vou tentar, Matheus, falar um pouquinho da cooperativa e depois eu entro na questão aí específica das oportunidades e desafios, né? Vou tentar até não ser repetitivo, assim. Mas só para explicar para quem está nos ouvindo, a cooperativa que eu trabalho está localizada, a sede, então, em Chapecó, é Santa Catarina, né? Nós, assim, o nosso perfil, em torno de 70% do quadro social, que é 23.200, são pequenos produtores, a área média total da propriedade é em torno de 20 hectares, e nós atuamos assim com um perfil diferente de produtor, porque nós temos 3 unidades no MS, temos 7 filiais no Paraná, e 80 filiais em Santa Catarina, em torno de 30 no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente trabalha, eu falei que boa parte são pequenos produtores, mas trabalhamos com o produtor médio e grande para a nossa realidade. E a cooperativa, a principal atividade é a indústria de soja,
Então, em torno de 70% da matéria-prima soja que a gente recebe, nós industrializamos, geramos farelo de soja e óleo bruto degomado. E estamos fazendo agora esse ano um investimento numa indústria de biodiesel. E a parte de milho, nós temos 4 fábricas de ração, então nós industrializamos metade, mais ou menos, do milho que a gente recebe, transformamos em ração, e essa ração aí vai para a questão da alimentação dos animais, principalmente os suínos e a parte de aves e gado de leite também, que é expressivo para a nossa região. Até falando de gado de leite, Matheus, do nosso quadro social, em torno de 14 mil produtores associados trabalham com leite. Então, a principal atividade da nossa região, em termos de número de produtores, é leite. Então, seguindo na atividade da cooperativa, nós temos indústria de milho, temos uma indústria de trigo, tem uma boa capacidade de 600 toneladas dias, então vendemos farinha de trigo. E a parte de insumos agrícolas e supermercado. Nós temos 54 supermercados, espalhados principalmente por Santa Catarina, e mais 54 pontos de recebimento, né? Eu estou falando isso porque um aspecto que eu considero importante é a parte de proximidade com o produtor rural, de relacionamento, né? Então, a estrutura, ela nos permite estar mais próximo, né? Então, entrando assim na questão de desafios e oportunidades, eu vou dizer assim, para nós, o que a gente preza muito como gestor da cooperativa é a questão da solidez da própria cooperativa, né? Nós, normalmente, o resultado do ano, em torno de 65%, a gente destina para fundos, para dar segurança à cooperativa. Nós não procuramos financiar o produtor rural, né? Ele tem que, entre aspas, se virar por conta própria na questão de crédito. E assim, porque nós pensamos muito assim, se você precisar fazer alguma chamada de capital do associado, dificilmente vai emplacar. Então, por isso que a gente pensa muito nesse sentido, né? A gente tem um PL elevado pelos anos da cooperativa, então trabalhamos dessa forma. Agora, entrando nos desafios, eu vejo assim, apesar do nosso produtor ser pequeno produtor, mas ele tem muita dificuldade na questão de se sentir proprietário da cooperativa. Então, dentro desse quadro social, a gente tem em torno de 700 líderes, que a gente chama, que têm uma participação efetiva a mais na gestão da própria cooperativa. Até a própria chapa do Conselho de Administração, isso está no Estatuto da Cooperalfa, ela tem que passar pela aprovação dos líderes, né? E muitos associados questionam, mas é sempre os mesmos, é uma coisa fechada. Mas nós entendemos que transmite segurança, transmite confiança, né? E nesse sentido, assim, entrando no aspecto de indústria, a Cooperalfa, ela é uma das 14 cooperativas que são vinculadas à Cooperativa Central Aurora, né? Então, mais recente, em outubro de 2023, entrou mais 3 cooperativas do Paraná que se associaram à Aurora. Então, qual é o papel da afiliada, no caso da Cooperalfa? Nós fizemos toda a parte do fomento da atividade de suínos, aves e leite. Nós temos um relacionamento com o produtor rural e a Aurora faz a parte de indústria e mercado. Então, a Aurora teve um faturamento no ano passado de 24 bilhões e desse faturamento, em torno de 40% é mercado externo, né? Principalmente a parte de aves, que é o volume maior. E nós temos desafios, assim, eu vou dizer, por exemplo, eu trabalhei como gerente técnico da Cooperalfa, a parte de suínos, infelizmente, nós passamos, eu vou falar assim, 2022, 2023, a atividade não foi rentável. E aí a cooperativa tem que investir muito em capital. Então, só para dar um número para quem está nos assistindo, hoje, para gerar 6 mil suínos dia, que é a nossa cota lá dentro da Aurora, nós precisamos em torno de 52 mil matrizes. E dessas 52 mil matrizes, nós temos em torno de 35 mil matrizes que são capital da cooperativa, né? Então, se nós não tivéssemos investido, ia ter essa cota? Com certeza não, né? E a parte da Aurora, para nós, assim, é importante, porque ela dá uma agregação boa, assim, a parte de suínos, aves e leite. Porque no perfil das propriedades que eu falei, principalmente do Oeste de Santa Catarina, se não tiver atividade de leite e a parte de aves e suínos, a gente teria mais dificuldade, assim, de manter os produtores no campo, né? Então, outro desafio nosso, nós temos muito produtor que teria a condição de investir mais nessas atividades, principalmente de avicultura e suinocultura.
mas ele não tem investido em função da dificuldade de mão de obra, né? Quem depende de mão de obra de terceiro? Porque na nossa região a gente tem muito mão de obra familiar ainda, né? Então, só para ter uma ideia, nós temos esse número de 4.444 funcionários, nós temos sempre em torno de 100, 200 vagas em abertas. A Aurora tem 47 mil colaboradores, em torno de 3.000, 3.500 tem sempre vagas em aberto. Então, a nossa região, principalmente o oeste do estado, um desafio grande é capacitar e ter até as pessoas para conseguir absorver o que é a necessidade dos investidores, né? E nós temos um desafio também, Matheus, que a nossa região, assim, ó, infelizmente, principalmente a logística, eu falo principalmente das BR, nós temos a BR-101 que liga o estado da região oeste até a capital Florianópolis. Olha, faz mais de 20 anos que estão falando em duplicar. E tu vai ver, ela não está nem conservada, tem dificuldade de tráfego, né? Isso que o Rossato falou, a questão da garantia judiciária, a parte legal, eu vejo que nós temos que se envolver mais com os políticos e fazer eles se mexer, né? No bom sentido, assim, fazer um trabalho, né? Eu acho que a UCESC, nós agora, o ano passado foi eleito o novo presidente da UCESC, e a gente tem cobrado dele no bom sentido, assim, mas o que a UCB está fazendo? Qual a força política, né? Porque eu vou dizer assim, ó, nós trabalhamos 100% legal. Tudo que a gente vende é com nota, todo funcionário é registrado, os direitos trabalhistas dele normal, né? E eu vou dar um histórico, assim, nos últimos 10 anos, o que a gente gera de tributo, ela é sempre maior que a nossa sobra de balanço. Então, é complicado, né? Então, essa parte legal, e eu vou dizer assim, ó, principalmente como nossa estrutura lá, que eu falei antes, é de pequenos produtores, nós tínhamos o IMA, ainda tem o IMA, que é um órgão ambiental lá do estado. Aí alguns municípios resolveram fazer o licenciamento ambiental por conta própria, criaram o tal de conselho. E hoje, em alguns municípios, tu não sabe se vai para o IMA, se vai para o conselho. Então, essa parte legal também, ela é bastante burocrática, não te traz receita, pelo contrário, te traz bastante incômodo, assim, né? E dificuldade, né? De agilidade, de resolver os problemas, né? Então, nós, assim, eu estou na cooperativa há 30 anos trabalhando, eu vejo assim, de repente seja a principal dificuldade nós convencer o associado que ele faça negócio com nós. Porque lá na nossa região, eu vou dizer assim, ó, entre cerealistas, cooperativas, ele tem bastante opção, né? Então, normalmente o produtor diz, olha, eu tenho um benefício de determinada cooperativa, empresa, eu vou para esse caminho. E a gente sabe que assim, tu tem que ter algum relacionamento melhor ou maior com alguém, né? Então, a gente tem procurado fazer isso. A gente tem um sistema de cota capital, que nós chamamos, que é a distribuição de renda para ele, que nós entregamos quando ele faz 60 anos, ele recebe 60% do valor, e nós acrescentamos na movimentação dele 1%. E com 68 ele retira os 40, depois retira de 2 em 2 anos, né? Então, tudo assim, ó, na gestão, principalmente de cooperativa, eu vejo assim que se nós conseguir convencer pelo menos uma parte do quadro social, assim, principalmente da importância, da confiança que o cooperativismo traduz, com certeza a gente vai crescer mais. Os cooperativismos têm crescido muito. Em Santa Catarina, nós temos 242 cooperativas, né, dos 7 ramos aí do sistema. E eu vejo assim que a gente teria condição de crescer mais ainda, né? Tem oportunidade, né? Nós pensamos em, além da Aurora, porque nós como cooperativa singular, isso está no estatuto da Aurora com afiliadas, nós não podemos entrar na parte industrial de frangos, suínos e leite, né? Então a gente fica de uma certa maneira limitado à questão de atividades, né? Mas, resumindo assim, eu acho que tá no meu tempo, eu agradeço, assim, a gente se coloca à disposição aí para mais esclarecimentos. Obrigado a todos aí. Realmente, os pontos levantados pelo Claudio são extremamente importantes. Cada cooperativa possui um modelo em função da sua região, da demanda dos seus associados em cada região de atuação. E o modelo Cooperalfa, Aurora, é um modelo que realmente favorece o pequeno e médio agricultor a ficar na atividade, agregando valor.
E ele também trouxe alguns temas importantes para a nossa reflexão. A questão do financiamento, nós sabemos, nós somos cooperativas de produção. Existem cooperativas de crédito que podem nos auxiliar e muitas vezes esses papéis eles acabam sendo conflitantes. Outro tema importantíssimo que o Cláudio trouxe, a questão de representatividade do sistema cooperativismo, não só no Brasil como no mundo. Os sistemas regionais de representatividade, a OCB no Brasil, a participação, esse modelo ele é referência. Quando você vai para o mundo, é difícil você ter um modelo centralizado de representatividade no setor. Aqui no Brasil nós temos. E a participação das cooperativas nesse ambiente político, já referenciado, o Arnaldo Jardim ali presente, presidente da nossa frente parlamentar do cooperativismo, vice-presidente da agricultura, do cooperativismo, ele é presidente. E ele desempenha um papel fundamental nessa reforma tributária, batalhando, mantendo o ato cooperativo, colocando realmente como diferencial. Isso é muito importante. E aí, isso gera benefício lá na ponta, realmente, para o nosso associado que vai para a cooperativa e consegue ter essa representatividade. Então, são modelos que muitas vezes nós apresentamos para o mundo que realmente tocam toda a sociedade. Uma cooperativa de produção como a nossa, no mínimo 12 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ela desenvolve. No mínimo 12, qualquer uma das nossas organizações aqui. Então, realmente, você tem um impacto social, econômico e ambiental muito intensivo. E para trabalhar essa temática da importância social das cooperativas, eu convido agora o Sandro, da Coopermota, para falar um pouquinho mais. Ele está numa região que realmente cooperativa faz muito a diferença. Fala um pouquinho dos desafios e oportunidade na sua região, Sandro, por favor. Obrigado, Matheus. Obrigado aos companheiros aqui de painel. É uma satisfação a gente poder estar aqui e falar um pouco daquilo tudo que a gente tenta desenvolver de atividade, levando informação, conhecimento e propiciando, através dessa informação, desse conhecimento, um ganho de renda para o produtor, para aquela pessoa que está lá no campo, mais distante, né, do conhecimento. Eu acho que a síntese das cooperativas, né, a essência das cooperativas, ela já fala muito de ESG, porque nós falamos no nosso íntimo que a gente precisa ter governança. A nossa empresa, nosso CNPJ não é individual de cada um, ele é de um grupo de pessoas que se reúnem para montar uma empresa voltada para o bem comum. Quando a gente fala de segurança, quer seja segurança alimentar, meio ambiente, a gente está falando de lidar diretamente com essas pessoas que estão produzindo. E quando a gente fala do pilar de sustentação social, ninguém mais está inserido na sociedade local do que uma cooperativa. Ela não sobrevive, ela não consegue se desenvolver se ela não estiver lá junto com o seu produtor, com o seu cooperado, levando credibilidade, levando informação, levando segurança, fazendo negócio. Em muitos lugares, né, as cooperativas são a principal loja, a principal atividade, o principal comércio daquela localidade, a principal indústria geradora de emprego, de renda. E eu acho que nesse aspecto aí, pelo que foi colocado, né, pelo pessoal que antes passou aqui, já falou no painel, a gente pode entender que um dos grandes papéis da cooperativa é ser a ponte de ligação, o elo de ligação entre as cadeias produtivas, e aí a gente pode chamar aí do mercado, a gente pode chamar do sistema capitalista que precisa gerar renda, precisa ganhar dinheiro, e aquele consumidor, né, aquela pessoa que quer um alimento de boa qualidade, que quer uma segurança alimentar e que quer consumir alimento vindo de produção sustentável. Eu acho que a cooperativa tem condição de ser essa ponte entre esses dois cenários, né, de consumo, entre esses dois cenários de geração de renda e principalmente, né, de melhoria na qualidade de vida das pessoas. A cooperativa ainda tem um papel importante. Se a gente olhar o nosso cenário, nós estamos localizados, né, basicamente numa região sudoeste, noroeste de São Paulo, que é uma região que era uma região um pouco menos desenvolvida, vamos chamar assim,
mas com uma diversidade de cultura muito grande. E que propicia oportunidades da gente levar a essa diversidade, cana, soja, milho na segunda safra, parte de leite, mandioca, amendoim, propicia a gente fazer essa interação, essa ligação entre o conhecimento, entre a empresa que efetivamente precisa fazer o negócio, precisa vender, precisa receber, precisa gerar caixa, precisa pagar impostos, né? E o consumidor. E nesse aspecto, eu acho que esse evento aqui traz para nós uma grande oportunidade. Eu gostaria imensamente de agradecer ao pessoal da Datagro, agradecer o pessoal da Corteva, né, que nos possibilitou estar aqui, a pessoa do Igarashi que está aí, né, e nos oportunizou estar aqui. E os órgãos públicos, né? Aqui já mencionaram o nome da pessoa do deputado Arnaldo Jardim. Arnaldo tem sido um grande apoiador, né? Nós temos lá eventos locais, um grande evento regional que nós fazemos uma vez por ano lá, e ele todo ano está lá nos prestigiando, né? Nos ajudando a levar a informação. E como ex-secretário da Agricultura, ele sempre esteve presente também em todas essas atividades, em todas essas iniciativas. Eu digo isso por quê? Porque nesse aspecto de governança, nesse aspecto de segurança alimentar, nesse aspecto de garantia que nós precisamos ter para desenvolver as nossas atividades, os entes não podem estar separados. O ente público tem que entender que ele tem que estar junto de nós, perto das cadeias. E nós temos que entender que o ente público tem uma representação, tem uma importância muito grande para nos ajudar a cumprir a tarefa também. E acho que isso a gente tem conseguido, ou tem tentado fazer bem juntos. E aí a iniciativa privada, também com tecnologia, também com informação, também com genéticas melhores, ou seja, tudo aquilo que vai trazer melhor produtividade, melhor garantia de qualidade, está associado a isso. A Coopermoto é uma cooperativa já um pouco mais antiga, ela é da década de 60, ela foi fundada em 59, ela está localizada no Vale do Paranapanema, realmente, na divisa dos estados do Paraná do Paraná e de São Paulo, e a gente atua bastante com pequeno e médio produtor. Hoje a gente trabalha uma cadeia também de peixe, pescado, tilápias, alguns peixes, com a marca Candu, e o nosso grande objetivo é trazer para o mercado consumidor. E aqui estamos nós, né, na Grande São Paulo, cada dia mais tentando abrir esse mercado. Então, Matheus, eu acho que o que a gente pode falar aqui é a conectividade que as cooperativas têm entre a sociedade e a oportunidade de mercado que o mundo nos oferece. Obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado, Sandro. Realmente, o modelo Coopermota inspira a nossa família aqui do cooperativismo, né? Nós temos aí como um dos pilares a intercooperação entre os negócios. Nós temos ainda um tempo para questões, então eu peço, tem um QR Code aqui, onde vocês podem realmente enviar as questões, aí o nosso time aqui de suporte pode trazer as questões, fiquem à vontade. Eu queria só passar rapidamente alguns números do cooperativismo no Brasil. Então, nós estamos falando em 4.509 cooperativas no Brasil. Quando nós falamos em cooperativa, alguns momentos nós pensamos só agro, mas nós temos cooperativa em diversos ramos, então desde saúde, trabalho, cooperativas de crédito, cooperativas odontológicas, nós temos diversos setores da economia, agora um ramo novo de seguros, e isso representa 23 milhões de cooperados associados, ou seja, 10% da população direta associada a uma cooperativa. Nós estamos falando em 550 mil empregos diretos gerados por essas cooperativas no Brasil. Então, isso realmente gera um impacto no PIB, gera um impacto para a sociedade, e quando a gente vem para o agro, não é diferente. Nós estamos falando aí, na média, 50% da produção de grãos no Brasil
passa por cooperativa. Nós estamos falando em 90% da produção de cana é associado a uma cooperativa. Então, são exemplos. No café, os números também são acima de 50%. Então, nós estamos falando realmente de um diferencial muito forte, de um modelo que realmente gera valor e benefício direto para aquele produtor lá na ponta. E aí eu vou fazer um papel um pouquinho do chato aqui, olhando a visão do associado, daquele agricultor no estado que está operando no Brasil. Qual que é a pedra no sapato dele desse ano? E a gente vem, alguns temas já foram tocados aqui, de mão de obra, mas tem um tema que também foi tocado, que eu vejo que ele é crucial para o nosso negócio, que é o financiamento da atividade agropecuária. E sabemos que esse tema ele incomoda o agricultor. A atividade agropecuária é uma atividade onde o agente financeiro ele tem uma dificuldade que a gente chama de ler o risco de crédito, porque ele não consegue ter todas as informações necessárias, ele não consegue enxergar o resultado daquela atividade com segurança para conseguir levar crédito eficiente. Aí eu queria que o Fernando falasse um pouquinho para a gente quais são as soluções que a gente encontra, que a gente pode desenvolver para auxiliar esse agricultor nesse desafio realmente de financiar a atividade agropecuária lá no campo, especialmente para pequenos e médios produtores. Bom, nós temos um excelente exemplo aqui no estado de São Paulo, né? Uma parceria que a Copercitrus fez com a Desenvolve SP, está aqui a Simônia Sabadin, que é a nossa diretora financeira, que foi a mentora de todo esse processo aí, um trabalho duro de 1 ano, e onde estava a questão ali, né? Você desenvolve, obviamente, não conhece a rotina lá do agricultor, o que está acontecendo lá, e aí nós construímos um modelo onde a Copercitrus, ela faz análise de crédito, se responsabiliza por eventuais perdas, né, porque nós conhecemos a operação, e a partir do momento que a gente fez essa análise e eles sentiram como a Copercitrus faz e conhece o produtor, nós pudemos oferecer linha para fomento de uso de tecnologia, irrigação, drones e também agricultura de precisão, com taxas aí que chegam a ser metade da Selic, de 7% a 9%. É uma linha de fomento, é uma linha especial do governo. Estamos conversando agora com o governo de Minas Gerais também. Então, uma das coisas que pode ser feito é entender, junto com esses órgãos, principalmente quem tem linhas de fomento para tecnologia, incremento de produção, formas de conectar, evitar perdas, né? Porque hoje o grande risco, o grande problema do setor financeiro são as perdas. Essas RJs aí, elas são públicas, né? Você vê lista de credores e os bancos sempre são os primeiros da lista. E aí isso incomoda muita gente e cria cada vez mais dificuldade. Alguns bancos, às vezes, se afastam até porque começa a ter medo de linguiça, né? E isso é perigoso. Eu acho que precisa entender cada realidade e eu vejo que as cooperativas elas podem atingir, pela maturidade que elas têm, uma proteção, um sistema mais protegido, mais seguro e oferecer um crédito realmente mais barato para o produtor, porque hoje realmente o custo do dinheiro é um grande entrave. A gente trabalha parte do dia, hoje todo mundo que tem alguma dívida, é difícil o agricultor não ter dívida, você trabalha parte do seu dia para pagar juros, para pagar serviço de dívida. Aí se você tem uma quebra de safra, se você tem uma queda de preço da sua produção, às vezes você entra em apuro e às vezes o apuro, nos casos legítimos, né? Infelizmente a gente tem casos que não são tão legítimos assim, te leva até a pedir uma RJ, o que cria realmente uma crise no setor. Excelente, Fernando. Também queria complementar, Rossato, por favor. Acho que só complementar, perfeita a colocação do Fernando, e olhar o outro lado, que seria o lado de o que nós, dentro da agricultura, com o nosso produtor, nosso cooperado, o que nós podemos gerar de valor no campo que gere um resultado superior a um custo de carrego desse negócio. E aqui entre nós, o Clades vem de um modelo de negócio extremamente verticalizado. E se a gente olhar na cadeia, quanto mais a gente avança na cadeia de valor, maior a chance da gente ter um maior valor agregado que retorna ao cooperado, que é o nosso negócio. Essa é a oportunidade
de fazer no negócio um avanço na cadeia que nos deixe com maior adição de valor e menos sensível à oscilação de preço. Porque a oscilação de preço para o café grão é diferente da oscilação da cápsula de café. A oscilação do preço do amendoim é diferente da oscilação da pasta de amendoim saborizada para a academia. Essa é a oportunidade. Agora, o desafio. Como fazer e liderar esse processo de verticalização num mundo de impostos lá fora que te inibem de exportar e que aí você tem que gerar produtividade para poder compensar ainda o custo financeiro e compensar as barreiras tarifárias que existem lá fora. Acredito que aqui, complementando a fala do Fernando, Matheus, é a oportunidade que a gente tem e o Cladis está aí como escola aqui para nós, para mostrar um modelo de verticalização, mas que inspira desafio. Começar hoje do zero. Vamos montar uma suíno entre nós aqui? Copermota, Copercites, Coplana? Joia. Por onde a gente... Cadê os cachaços? Cadê os cachaços? Quem entende? Então, estamos no chiqueiro. Já é um começo. Então, é só complementando o Fernando. Obrigado. Matheus, se você me permite, eu acho que a gente falou bastante das oportunidades, eu acho que essa conexão com o mercado, ela vai trazer realmente um caminho muito grande para a gente percorrer nos próximos anos, mas nós não podemos esquecer das grandes dificuldades que a gente tem hoje, e acho que essas duas, né, têm que ser colocadas muito assim em discussão na sociedade, que é essa questão do custo financeiro. Ele arrebenta as nossas atividades, ele toma a nossa capacidade de reinvestir, porque nós estamos trabalhando com pequenos produtores, com médios produtores, nós estamos trabalhando com pessoas que dependem da atividade dele para sobreviver. Então essa questão do custo financeiro, ele realmente ele judia e arrebenta muito a nossa capacidade de crescer, de desenvolver. E o segundo é os aspectos logísticos. A gente enfrenta gargalo todo dia, toda hora, e para poder atingir mercados onde o valor agregado sejam melhores, a gente realmente precisa de estruturas melhores, de estruturas mais baratas, de estruturas mais competitivas e de estruturas que nós sozinhos dificilmente a gente consegue criar ou consegue construir ou consegue desenvolver. Então eu acho que esses são os dois grandes desafios que nós temos, né, para o cooperativismo aí no próximo ciclo, na próxima etapa que nós vamos passar. Mas em compensação nós temos uma grande oportunidade de estar junto, nós temos uma grande oportunidade de ter gente, de lidar com gente e de poder desenvolver pessoas. Eu complemento só dizendo que acho que nós vivemos uma grande crise moral, ética, e a gente pode, né, através do cooperativismo, ser uma ferramenta também de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais compreendedora dos problemas comuns. Então, eu acho que o cooperativismo faz parte dessa sociedade e tem um papel importante nela. Obrigado, Sandro. Eu queria mudar um pouquinho de tema, porque, na minha percepção, o agricultor também tem uma outra pedra no sapato. Mão de obra qualificada. E no seu sistema nem se fala, né? Quando a gente fala em abate, aí, nas cooperativas, a demanda por profissionais qualificados, até operacionais, quanto mais operacional, a demanda é maior ainda. Eu queria entender, na sua visão, até pela sua participação no SESC, que é a entidade que representa as cooperativas no estado de Santa Catarina, e também uma participação ativa dentro do Sistema S, como as cooperativas podem contribuir para o seu associado na geração de mão de obra qualificada dentro das propriedades? Olha, Matheus, eu vejo assim, ó, a gente tem tentado, nós temos bastante trabalhos sociais assim com o agricultor, programas de qualidade de olho, qualidade total rural, junto com o Sebrae, junto com cooperativas de crédito. E uma coisa boa, assim, com relação à mão de obra, eu percebo assim que as pessoas estão saindo menos do campo, lá na nossa região. Até pelo contrário, tem muito filho de agricultor que foi para a cidade e agora está retornando. Mas por que ele está retornando? Porque ele percebeu que a propriedade pode dar uma renda melhor para ele do que trabalhar de empregado lá numa Aurora, numa Alfa ou num comércio normal na cidade. Então eu vejo assim, ó, eu vou dizer, eu falei antes que a Aurora tem 45 mil funcionários, deve ter de 20 países aí.
né? Começou com Haiti, Venezuela, eu acho que tem um número maior. Nós, lá na Alfa, que esse número de 4.440 funcionários deve ter uns 50 de fora do país, né? Tá, mas o que fazer? Eu entendo assim que o próprio governo federal é muito culpado aí pela questão da falta de pessoas aí. Esse negócio aí de auxílio de tudo que é lado, até bolsa para a pessoa estudando, não precisa nem pagar para estudar. Eu estudei em universidade pública, na Universidade Federal de Pelotas. E uma coisa também que dificulta, assim, eu vejo principalmente as universidades federais, eu vou falar lá pelo nosso estado, é próprio Rio Grande do Sul, é muito questão ideológica, falam alguma coisa que não é a realidade do nosso segmento, lá do campo. A própria universidade nossa lá, que é particular, na cidade de Chapecó, eu já tive lá falando em cooperativa, eu digo, olha, para os agrônomos que estão se formando, digo, olha, gente, a realidade não é essa, de você não usar insumos agrícolas, um pouco é a forma de usar, mas agora dizer que não vai usar, que vai ter produtividade, então, assim, ó, eu vejo bastante dificuldade em nós conseguir evoluir em mão de obra qualificada. Eu cuidei como diretor do RH, nós estamos abrindo mão de requisitos para o que não tem gente. Então, o que fazer, eu não tenho a solução, mas acho que é um trabalho constante, isso que eu falei, de tirar benefícios, de repente botar a pessoa para trabalhar efetivo, né? É nesse sentido. Matheus, se me permite, a gente tem um tempinho, eu queria levantar um assunto que eu acho que é importante, principalmente para o evento aqui do GAF, que eu vejo muitas vezes assim, não ocorre na prática, que é a tal da intercooperação. Eu citei o exemplo da Aurora, eu acho que é um exemplo bom de intercooperação, né? Eu vou dizer assim, a Cooperalfa tem 20% lá da Aurora, e tem cooperativa que tem 1%, mas tem o mesmo poder de voto lá. Eu falo isso porque, às vezes, a intercooperação, quando tem um diferencial muito grande, assim, às vezes parece que é um pouco mais difícil de acontecer. Mas eu acho que a gente teria muita coisa para evoluir entre nós, as cooperativas. Muitas vezes uma cooperativa está fazendo um investimento lá, está ocioso, uma determinada indústria, mas tem alguma cooperativa que é do lado, próximo, que poderia absorver. Então fica a sugestão, quem está nos assistindo, assim, para nós tentar, muitas vezes eu sei que tem o ego de pessoas, isso ocorre, infelizmente ocorre, mas é um tema, assim, a intercooperação. Nós temos a FECOAGRO, que é uma federação das cooperativas agropecuárias do Estado. São 10 cooperativas, o principal negócio é uma indústria de fertilizantes de São Francisco. Tem problema? Tem. Quando nós vamos importar um navio, aí precisa botar dinheiro. Algumas têm, outras não, aí às vezes dificulta. Mas mesmo assim, eu acho que entre cooperativas, eu vou botar um dado assim, eu acho que o corretor, de repente, deveria participar menos do negócio entre cooperativas. Então fica aí uma sugestão para nós tentar evoluir mais nesse sentido daí. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Realmente, vocês ouviram aqui um debate bem interessante. Intercooperação é um tema importantíssimo. Cada vez mais nós precisamos conectar os negócios das cooperativas, não só no Brasil, existe um desafio. Poxa, por que não exportarmos para uma cooperativa de consumo lá na Europa? Por que não adquirirmos insumos de uma cooperativa da Índia ou da China ou de alguma outra parte do mundo? Então, esse é um desafio muito grande. A CI, que é a organização que reúne as cooperativas do mundo, vem trabalhando essa temática no nível global, mas nós também temos oportunidades para desenvolver essa temática aqui no Brasil, e são exemplos clássicos aqui de cooperativas muito próximas, que nós já até tentamos e não conseguimos evoluir. Então, eu gostaria de agradecer Sandro, Rossato, Fernando, Cláudio. Realmente, eu vejo que foi um bate-papo muito enriquecedor. São exemplos que realmente demonstram que o modelo cooperativista é um modelo de sucesso. Não é à toa que tem mais de 50% da produção de grãos que passa por uma cooperativa. Nós precisamos, diante desse ambiente de negócio extremamente turbulento, com dificuldade de mão de obra, com elevadas taxas de juros, com escassez de recurso, com uma dificuldade de defesa legal dos nossos interesses, uma segurança jurídica, o modelo cooperativista é um modelo que traz mais segurança, é aquele modelo que permite reduzir proximidade com o agricultor, que permite conhecer o agricultor. Então eu digo, desse limão a cooperativa faz uma limonada.
ela consegue ser superior quando nós comparamos com outros modelos de negócio. E cada vez mais nós precisamos demonstrar isso e evoluir com o nosso modelo realmente para que a gente consiga desenvolver toda uma sociedade, melhorar o nosso índice de desenvolvimento humano e, acima de tudo, desenvolver o nosso associado, o agricultor que está lá no dia a dia. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, pessoal. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.